Olá, irmãos, irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó. Então, vamos para mais uma noite de reflexão com nossa irmã Neide, onde ela vai falar sobre o tema do Livro dos Espíritos, a prece. Mas antes, vamos fazer a nossa vibração planetária, como sempre fazemos antes da reflexão. Convido você a, nesse momento, vibrarmos juntos. Convido você a sentar comodamente, a fechar os olhos, a elevar o pensamento a Jesus e a Nossa Senhora, e aos benfeitores espirituais, formando uma egrégora de emanações de luz para o nosso planeta, onde haja dor e sofrimento, que de nossa mente, do nosso coração, saia boas vibrações, emanem boas vibrações, juntamente com tantas outras que nesse momento estão formando essa egrégora de luz. Onde tiver um coração em aflição, Deus esteja consolando. Que essa energia de paz preencha cada canto desse planeta. Que essa emanação possa chegar aos líderes de nações, envolvendo eles na ideia, nos planos para o bem coletivo. Para acordos de paz. Senhor, tende misericórdia dos lugares que estão ainda presos no ego, no orgulho, no egoísmo, nas provocações. Que se instale a paz onde haja conflito. Deus envolva cada um nesse momento. Muita paz, muita luz. Louvado seja Deus. Nesse momento, vamos passar a palavra para a nossa querida irmã Neide. Muita paz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente reflexionar um pouco, né? Hoje nós vamos ter um assunto, a prece, o nosso texto hoje é a prece, né? E nós vamos dar um passeiozinho pelo, pelo Livro dos Espíritos, né? Que, né, a prece é um tema lá do Livro dos Espíritos, dedicado a Allan Kardec, dedicou os espíritos, na verdade, né, responderam sobre a prece, deram instruções sobre a prece. E nós vamos dar uma lidinha aí, vamos dar um passeio para que a gente perceba melhor as instruções. A prece é algo que todos nós já conhecemos, né? Todos nós oramos. Então, a prece é aquele contato que nós utilizamos, é uma ferramenta, vamos dizer assim, é um meio, é uma via que nós utilizamos para nos conectarmos com Deus, para nós nos conectarmos com a espiritualidade maior, com as esferas maiores, né? E essa prece nos ajuda muito
a livrar-nos de algumas situações, de acolhermos, mas o mais importante é que, através da prece, nós fazemos essa conexão com a divindade. Nós nos comunicamos, nós nos aproximamos de Deus, né? De Deus e dos espíritos também superiores, do nosso anjo guardião, também através da prece. Nós acolhemos melhor, atraímos, na verdade, melhor essa, essa conexão com a espiritualidade mais elevada, né? Com a conexão com o alto. Então, quando nós fazemos uma prece, nós devemos, normalmente, nós nos recolhemos. Como Jesus mesmo nos ensinou, que a gente, quando fosse orar ao Pai, se recolhesse, né? Fosse para fizesse um recolhimento. Esse recolhimento pode ser um recolhimento físico, mas principalmente um recolhimento interior, né? A gente voltar-se para si mesmo. Por quê? Porque Deus não está em um plano, em um lugar determinado. Deus está em todas as coisas, em todos os momentos. Então, está através do fluido universal que permeia toda a humanidade, toda a natureza, todo o mundo todo. Deus está nesse fluido universal, porque quando nós estamos convivendo com os nossos semelhantes, com a natureza, nós estamos convivendo, estamos nos conectando com Deus. Agora, para nós chegarmos mais próximo, para nos aproximarmos dele mais, a gente utilizamos da prece. E nós vamos ver que Allan Kardec, através do livro dos Espíritos, e está lá no capítulo de adoração, que é o capítulo 2, né? Da terceira parte, né? Da terceira parte do livro dos Espíritos, que é referente às leis morais. Então, nós temos aqui na pergunta, e ele fala da prece, ele fala da prece, da questão 658 a 666. E nessas questões, ele vai elucidando e vai nos dando também um caminho para a gente realmente fazer a prece, para que ela tenha uma eficácia maior, para que ela tenha um resultado melhor para as nossas vidas, para o nosso caminhar, para o nosso evoluir espiritual. Porque nada mais a prece também faz com que nós podemos fazer, através da prece, uma introspecção para a nossa melhoria e a nossa reforma íntima também. Através da prece, nós nos conhecemos melhor. Nós vamos vendo e observando aquilo que nos faz bem ou nos faz mal, e através da prece nós podemos discernir e pegar caminhos mais benéficos para o nosso crescimento espiritual. Então, lá na questão 658, Allan Kardec pergunta o seguinte: agrada a Deus a prece? E ele responde: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Então, nesse caso aqui, a gente já viu a resposta dos espíritos. Então, a prece tem que ser feita, aquela prece feita de coração, né? Com sinceridade. E não adianta fazermos preces longas, preces muito elaboradas, como aqui no texto mesmo disse.
que assim é preferível a prece de coração, a prece íntima, do que a prece lida. Não é que a prece lida não tenha valor. Tem preces muito bonitas, muito tocantes, mas é preciso essas preces estarem tocando o nosso íntimo. Não pode ser somente de lábio para fora, somente através do lábio. Então, essa prece a gente pode utilizar até de preces lidas, mas que sejam tocadas pelo nosso sentimento, com amor, com sinceridade, né? Com fervor mesmo e com muita fé também, porque a fé também aí vai ser um ponto muito importante. Como ele diz aqui, quando também a prece é importante, quando é dita com fé, com muita fé, crendo e confiando no Pai. E a gente pode dizer assim, por exemplo, quando nós nos reportamos a prece a Deus, como o Allan Kardec está dizendo aqui, que a prece sempre é agradável a Deus, às vezes nós temos uma dificuldade em orar a Deus. Às vezes nós recorremos aos espíritos mais elevados, aos santos, a Jesus, devido talvez até por termos uma imagem, né? Uma imagem visual, nós ainda estamos encarnados e às vezes nós precisamos de imagens visuais. Então, às vezes a gente acha que é mais fácil recorrermos pela intercessão de outros do que a Deus. Mas nós temos que ter essa comunhão e sentir realmente a amizade de estar bem próximo a Deus. Aqui, então, ele completa o seguinte: não creias, porém, que toque a Deus a prece de um homem fútil, orgulhoso e egoísta. Então, aqui ele nos fala que não acreditemos que não toca a Deus, mas é para tocar a Deus a prece do homem egoísta, do homem fútil, do homem mau, vamos dizer assim, né, que não tenha uma força de caráter bem benigno, precisa ter um arrependimento, porque ele precisa expressar um arrependimento de verdadeira humildade, para que essa prece chegue a Deus. Porque, para Deus, todos os seres são seus filhos. Agora, é claro que precisa ter um comportamento e uma força de caráter justa, de acordo com como Deus permite. E qual é a próxima questão? Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, nós temos que ter uma relação com Deus, uma relação de confiança, de amizade, né? O Deus, para nós, é aquele Pai, como Jesus disse, um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai caridoso, é um professor, é um amigo de todas as horas, de todos os instantes. Então, nós temos que ter essa confiança. Então, é como ele diz aqui, o caráter geral da prece. Então, o caráter geral da prece é um ato de adoração que nos dá essa confiança e faz com que nós cheguemos próximos ou sintamos a presença de Deus em nós, né? Em todos os momentos.
não só naqueles momentos mais difíceis, mas também nos momentos mais amenos, mais alegres, mais tranquilos, que nós devemos também pensar, estar conectado o tempo todo com a divindade, com o nosso Criador. E, através da prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. Então, através do agradecimento também, é um ato que nós devemos utilizá-lo constantemente na nossa vida. O agradecer a Deus faz com que sintamos a presença sempre dele na nossa vida, nos nossos momentos. Então, pelo mínimo que aconteça, nós devemos agradecer a Deus, agradecer as oportunidades que temos. Diante da dificuldade, nós agradecemos, às vezes, muitas vezes devemos agradecer, às vezes, as instruções que recebemos dos espíritos, a orientação que recebemos. Nos momentos também agradáveis, nós devemos também agradecer. Então, não agradecer somente no grande, no grandioso, mas em todos os momentos. Então, agradecer o ar que respiramos, agradecer a beleza da natureza, agradecer a água que bebemos, que tomamos banho, né? Então, ou seja, todo momento da nossa vida, o movimento de agradecimento é um movimento de adoração a Deus, de louvor a Deus, de prece a Deus. Então, o agradecimento, ser grato, é, assim, algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, do nosso viver, na verdade. Né? Bem, então vamos agora para a pergunta 660, onde Allan Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? E os espíritos respondem que sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Então, é preciso que, quando é que a prece nos torna melhor? Quando nós oramos com fé e confiança, porque nós vamos ter o apoio dos bons espíritos. Deus permite que os bons espíritos nos acompanhem, que nos inspire, nos dando força moral para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, os nossos embates. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles também nos falam que nós podemos melhorar, ou seja, através de orações, pedindo o quê? Pedindo força, pedindo paciência, pedindo perseverança. E nessas questões aí, nós vamos ser sempre atendidos. Então, como é que nós podemos melhorar? Nós, homens, nós, seres humanos, através da prece, a prece nos ajuda a melhorar. Não vai ser melhora física, material, de jeito nenhum. A melhora é uma melhora íntima, uma melhora de cunho íntimo, para nos reformarmos intimamente. Então, os bons espíritos vêm nos ajudar, nos intuir, pela permissão de Deus, para que nós possamos realmente galgar patamares mais elevados de sentimentos, de atitudes. Com isso, nós vamos melhorando e, com isso, nós vamos adquirindo
degrau a degrau, cada dia melhor, cada dia mais, com uma elevação espiritual melhor. A questão 660A, ele pergunta o seguinte: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstantes, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Então, os espíritos respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Então, lembremos-nos da oração do fariseu, que está lá no Evangelho, e do publicano. Não é isso? Então, o fariseu, na sua pompa, na sua oração, batendo no peito forte e rezando em voz alta, ou se exibindo, usando de muitas palavras, a longura, a oração. E o publicano, pecador, pediu perdão a Deus das suas faltas, que ele não era digno. Então, mas, no caso, nessa parábola que Jesus explicou, ele disse que essa oração do publicano, que foi de coração, de arrependimento, de reconhecimento das suas falhas, da sua imperfeição, era bem mais ouvida do que aquele que estava simplesmente só se exaltando e se exibindo. Então, a oração para a oração daquelas pessoas que às vezes se ocupam em orar, mas não de cunho íntimo e nem pensam na sua reforma íntima, porque a oração, a prece, ela serve para isso, para nós nos reconhecermos, para reconhecermos as nossas imperfeições e, vamos dizer assim, vencê-las, né? Vencer, porque no momento que nós oramos, fazemos alguma solicitação a Deus e permanecemos no mesmo ato, então essa oração não vai ser válida, não vai poder ser ouvida, não vai poder ser atendida, né? Vamos para a pergunta 661. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Então, essa pergunta aí é que, através da prece, nós podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque isso do que os atos. Então, pelos atos é que vale mais que palavras. Então, vai depender de nosso proceder. Então, não vai abrandar e nem vai modificar as nossas faltas, mas sim o nosso proceder. Como eu falei aqui anteriormente, que as pessoas que às vezes não têm uma boa conduta e oram muito, mas mesmo assim não mudam, então essa oração não é bem vista, não é bem quista por Deus, não é aceita, porque para nós vencermos as nossas mazelas, as nossas imperfeições, é preferível a mudança
e às vezes, como aqui mesmo, a resposta diz que os bons atos são melhores do que as palavras. Porque, às vezes, as palavras, muitas vezes, são palavras vãs, palavras que não são verdadeiras. Então, a prece é preciso ter uma mudança de comportamento para que essa prece realmente surta um efeito. Pode-se, a pergunta 662, pode-se com utilidade orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, orar pelo outro é benéfico. E sempre tem, não é que a nossa oração vá mudar o curso, mas intui os bons espíritos através da benevolência divina para que esses bons espíritos atuem. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força necessária ao seu corpo e à sua alma. Ainda aqui, a prece de coração é tudo, e a dos lábios não vale nada. Então, essa é o procedimento. Então, tem que ter o quê? Também boa vontade. Então, quando a gente tem vontade de ajudar o próximo, né, que é uma das lições dada pelo nosso mestre querido, amai-vos uns aos outros, então, nós podemos fazer essas orações e, normalmente, nós vamos receber, através da força do pensamento, porque tudo no mundo, tudo ao nosso redor é energia. E se dispensamos vibrações, energias positivas, nós ganhamos o curso dos bons espíritos para que possa ser aquela pessoa que esteja, seja na saúde, seja no problema físico, mental, espiritual, ela vai receber os benefícios dados, emanados pelos bons espíritos, é claro, com a aquiescência do Pai Criador. Então, os bons espíritos atendem esse recurso através da permissão do nosso Pai. Tanto assim, eu mesma, quando oro, eu sempre peço a Deus que Ele permita que o meu anjo guardião, que os bons espíritos estejam comigo, principalmente quando eu vou dormir, né? Eu oro e peço que a permissão dele para que eu receba esse auxílio, essa ajuda dos espíritos benevolentes, dos espíritos bons. Então, a questão 663. Podem a prece que por nós mesmos fizermos mudar a natureza da nossa prova e desviar-lhe o curso? Então, essa pergunta é uma pergunta onde foi feita da seguinte maneira: se a prece pode mudar em feita para nós mesmos, nós próprios fazendo a prece, para que mude o curso das provas. E os espíritos respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus.
e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então, nossas provas, muitas vezes, nós temos o livre-arbítrio, né? Nada é definitivo, a depender do nosso comportamento, da nossa fé, dos nossos atos, né? Essas provas, elas podem sofrer alguma modificação, mas tem provas na nossa vida que nós não podemos fugir. As nossas expiações, as nossas provas, que nós temos que realmente levá-las até o fim. Mas Deus, se nós tivermos resignação pela boa vontade, a bondade divina, a misericórdia divina, essa prova pode sofrer alguma modificação, mas que nós temos que ter essa resignação para nós enfrentarmos aquilo que é necessário. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos esta força de suportá-las corajosamente, achando-as menos rude e que vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora e que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Então, Deus não pode mudar. Existem as leis divinas, as leis universais. Essas leis são, vamos dizer assim, são nosso guia. E essas leis não podem ser mudadas ao bel prazer de um, dois, ou três, ou quatro. Imagine só Deus mudar as provas de cada um. Todos nós vamos pedir, às vezes estamos diante de uma situação desafiadora, e vamos orar, vamos pedir para que abrande a prova. Às vezes não é possível abrandar a prova. Você, às vezes, tem que passar por aquele processo para que você possa reconhecer com resignação, com paciência. O que é que pode acontecer? A interferência dos bons espíritos, lhe dando força, lhe dando coragem, para que você possa enfrentar aquela situação com resignação, com paciência, com resiliência, para que você possa passar aquilo ali com mais equilíbrio, né? Sem desespero. Então, isso aí que é importante. Às vezes, nós passamos situações, às vezes, de saúde, ou até mesmo financeira, ou de relacionamento, que, às vezes, é uma situação difícil, uma situação que requer da gente muita destreza, muito equilíbrio. E para que nós possamos ter esse equilíbrio, para que possamos enfrentar com mais coragem, com mais eficácia, com dignidade, é preciso a gente orar, orar com fé e ter a resignação para que possamos obter o concurso dos bons espíritos, para que nós tenhamos essa ajuda e nos dê essa força moral para nós enfrentarmos melhor os nossos desafios.
E vamos lá para 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Tem elas, ou seja, as provas, as orações, a prece, tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio. Sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Suscita o arrependimento e ao desejo de fazer o bem que é necessário para ser feliz. Então, como na pergunta anterior, a prece não pode mudar o curso das nossas provas, que às vezes nossas provas também precisam ser experimentadas, vividas, a mesma coisa é no caso de nós orarmos por aqueles que estão desencarnados ou pelos espíritos sofredores. A prece não vai mudar e nem vai alterar o sofrimento daquele ou a prova que ele esteja passando. Mas, normalmente, ele sente o alívio, ele sente o refrigério e sente também o benefício, o amor que aquela oração, que aquela prece está chegando até ele. O desejo de melhorar-se atrai para ele bons espíritos, espíritos melhores. Então, aquele espírito sofredor, aquele espírito que ainda está, que é rude, quando recebe preces de outrem, faz com que os espíritos mais adiantados, os espíritos mais elevados, se aproximem dele, intuindo-lhe, orientando, para que ele realmente possam sair do sofrimento e atingir esferas melhores, esferas mais dignas, né, da vivência e do seu. E Jesus até orava e também pelas ovelhas desgarradas, pelas ovelhas transviadas. Então, é uma orientação também que aqui no Livro dos Espíritos aborda, que Jesus orava pelas ovelhas transviadas, as ovelhas desgarradas. Então, é uma orientação. Se Jesus fazia isso, nós também devemos fazer pelos espíritos que ainda estão endurecidos, que ainda não estão vislumbrando a luz divina. E vamos lá para a pergunta 665. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, porque não se acha prescrito no Evangelho? Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias, quanto à maneira de atingir ele a esse fim. Então, quando Jesus disse no Evangelho, amai-vos uns aos outros, então uma recomendação, uma orientação abrangente. Então, não tem
restrição, quando ele diz amai-vos uns aos outros. Então, aqui no livro dos Espíritos, está nos dizendo que esse ensinamento de Jesus é um ensinamento que abrange todas as esferas dos homens, procurando sempre fazer o bem, sem olhar a quem. Então, não tem, assim, designação de que seja encarnado ou desencarnado, mas amai-vos uns aos outros. Então, essa é a recomendação dada por Jesus para que nós possamos é, prosseguir e seguir adiante com fé, com paciência, com benevolência, né, para com todos. Não importa se é encarnado ou desencarnado, mas instituir a lei do amor. Pode-se orar aos espíritos, pode-se orar aos bons espíritos, como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dínama sempre do Senhor, de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque a prece que lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então, nós precisamos que Deus opere e permita, dê a permissão aos bons espíritos para que eles possam nos ajudar. E as nossas orações, as nossas preces, sempre devem ser aos espíritos mais elevados, aos bons espíritos que são os mensageiros de Deus. Então, nós temos, assim, eu ouvi até isso numa palestra que eu estava pesquisando, nós podemos ter a esfera dos espíritos, dos bons, dos espíritos puros, dos espíritos elevados e dos espíritos ainda rudes, que na maioria das vezes são espíritos que estão no mundo de provas e expiações, que somos todos nós, e que nós não podemos recorrer a esses espíritos. Também outra situação que foi abordada aqui no livro dos Espíritos é que não se deve fazer orações a espíritos desencarnados que não sejam espíritos de esferas mais elevadas. Então, a nossa oração, a nossa prece deve sempre envolver os espíritos mais elevados, para que nós possamos ter esse ganho, essa ajuda necessária para vencermos as dificuldades, vencermos os nossos percalços, as nossas dificuldades mesmo, né? Assim, nós oramos, pedimos a Deus e façamos, através da prece, um elo com a divindade para que possamos senti-lo bem perto de nós, termos essa conexão, essa adoração. E sempre agradecermos, louvarmos, bendizermos e agradarmos a Deus através da nossa prece, através da elevação do nosso pensamento. Em todas as situações, quer sejam elas
mais fáceis ou mais difíceis, mais desafiadoras ou menos desafiadoras, mas que nós tenhamos essa fé, essa conexão e essa coragem sempre de estar conectado e ligado ao nosso Pai maior. Que assim seja, que nos abençoe, que Jesus nos dê uma noite de muita paz e muita luz a todos vocês. Agradeço. E agora, depois dessas reflexões da nossa irmã Neide, convido vocês a lerem mais um pouquinho o Livro dos Espíritos, aprofundando as mensagens, os ensinamentos dos Espíritos e trazendo, claro, para a nossa vida cotidiana. Então, vamos passar agora para o nosso atendimento espiritual. Convido você a sentar mais uma vez comodamente, a colocar a aguinha, vá para o seu cantinho, onde costuma fazer esse atendimento, se é deitado, se é sentado. Mas, acima de tudo, a entrega, a fé e a certeza de que os atendentes espirituais estão aí próximos. No momento que ligou aqui no nosso canal para assistir nossas reflexões, para envolver em orações, eles estão juntos, nos ajudando, seja qual for o seu problema. Então vamos lá, sentando comodamente ou deitando, fazendo o exercício da respiração, se percebendo, fazendo silêncio interno, relaxando ombros, pernas, pés, respirando calmamente, sentindo o ar entrando e saindo das nossas narinas. Sentindo esse ar, mentalizando luz, mentalizando saúde, equilíbrio, saúde em todas as áreas, corpo físico, mental, espiritual, saúde dos nossos corpos. Inspire profundamente, devagar, deixando o ar entrar e sair bem devagar. Relaxe, relaxe. E os três atendentes chegam mais próximos a nós e iniciam o trabalho de atendimento espiritual, limpando a nossa psicosfera, limpando os nossos corpos, retirando todas as negatividades, limpando os nossos chakras, retirando todas as energias negativas, e nós, conectados de forma receptiva, colaborando também para o sucesso desse atendimento. Inspire profundamente. E os irmãos vão limpando, vão fazendo esse trabalho de limpeza, retirando todo o cansaço, todas as tribulações que produzimos ao longo do dia. A limpeza está sendo feita e despejada pela Mãe Terra, pela Gaia. E eles trazem
agora energias renovadoras, trazendo essa luz, essa chuva de bênçãos caindo sobre nós, no topo da nossa cabeça, nosso chakra coronário. E esse chakra vai distribuindo, eles vão colocando no topo da nossa cabeça essa energia, no nosso chakra coronário, ele vai distribuindo por cada ponto energético do nosso corpo que precisa mais, acendendo as luzinhas brilhantes, são os nossos pontos energéticos, renovando a nossa força, renovando a nossa vitalidade. Inspire profundamente, solte o ar. Inspire mais uma vez, solte o ar bem lentamente. Outra vez. E diga mentalmente: eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Acredite no que está falando, no que está vibrando. Eu sou luz. Mentalize: eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou saúde. Eu sou paz, eu sou paz, eu sou paz. Eu sou luz de Deus que nunca se apaga. E os atendentes espirituais terminam o trabalho, fluidificam a nossa água, conforme as nossas necessidades, fluidificam o nosso lar, desejando a todos nós muita paz, muita luz. Nós agradecemos a espiritualidade, a esses irmãos amigos que sempre no anonimato estão nos ajudando. Gratidão, gratidão, gratidão. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E permaneça conosco hoje, agora e sempre. Até a próxima.